Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a tag dos 50%. E essa é uma tag muito legal de você fazer todo ano, que é meio que um balanço de todos os livros que você leu no primeiro semestre do ano, por isso que chama tag dos 50%. E acho que, se eu não me engano, o vídeo dessa tag que eu fiz ano passado é o vídeo de mais visualizações do meu canal, se eu não estiver enganada. Aí, se for verdade, eu vou deixar aqui quantas visualizações teve e tal. Então eu espero que esse tenha ainda mais visualizações do que o do ano passado. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E que também me seguissem lá nos meus perfis do Instagram, que lá eu posto minhas leituras, né? No de leitura. E no de colorir eu vou postar os livros, os coloridos que eu fizer. Inclusive, em breve eu vou postar um vídeo mostrando os meus livros de colorir, que eu acho que vai ser um conteúdo interessante também pro canal. Então, bora pro vídeo. Bom, são 15 perguntas no total, e eu fiz aqui uma colinha, né, porque eu não ia decorar tudo, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora? Essa pergunta foi uma das mais fáceis de responder, porque esse livro foi o que mais me gerou impacto, o que mais, assim, que mais me fisgou até agora, que foi A História que Nunca Vivemos, do Lucas Rocha. Eu já falei sobre esse livro nos lidos de janeiro e fevereiro, mas eu vou dar uma retomada na história para quem não lembra. Aqui a gente conhece o Mateus e a Sofia, que são netos de um renomado escritor chamado José Guimarães. E esse escritor ele ia publicar um livro que era a continuação do maior sucesso dele, que o maior sucesso dele se chamava A Casa Azul. Aí ele ia publicar a continuação desse livro, que se chama De Volta à Casa Azul. Aí, para comemorar essa publicação, ele chamou a família para ir para casa dele, para eles fazerem uma festa, um jantar. Aí eles foram. Só que aí, durante essa estadia em que eles estavam na casa do avô, eles receberam uma visita de uma mulher que estava alegando que esse escritor copiou a história dela e que era crime e tal. E aí esse livro gira em torno dessa investigação para ver se esse livro é uma cópia mesmo ou não. E esse livro me surpreendeu muito, eu não estava dando nada para essa história. E ele aborda a ditadura militar, também um romance lésbico também, que eu nunca tinha lido um romance lésbico, eu acho, na vida. Então eu fiquei um pouco surpreendida mesmo com a forma que esse romance foi abordado na história. E, enfim, vocês não devem estar entendendo essa questão do romance lésbico, mas se eu for falar mais sobre isso, vai dar muito spoiler, aí não vai ter muita graça para quem quer ler o livro. Mas essa questão me surpreendeu bastante, eu gostei muito dessa história, me cativou mesmo. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Se eu não me engano, eu li na verdade, duas continuações, agora que eu lembrei. Mas a melhor de todas foi Não É Como nos Filmes, da Arlene Painter, que eu achei esse livro ainda melhor que o primeiro é melhor do que nos filmes. E em Melhor do que nos filmes, a gente conhece a Liz e o Wes, e eles eram vizinhos, aí teve toda uma história, e no final eles acabaram juntos. Aí aqui teve uma circunstância que fez com que o Wes tivesse que terminar com a Liz. E aqui a gente vai meio que
entrar no plano de reconquista do Wes com a Liz, né? Que ela tava muito chateada com ele, que ele terminou com ela por uma ligação. Ela achou isso muito ruim, né? Muito triste. Ela não tava esperando. Aí ela mudou totalmente a personalidade dela. E isso fez com que o Wes ficasse bem triste. Mas esse plano deu certo, né, gente? Como sempre, em todo final do livro de romance tem todos esses conflitos, mas no final tudo dá certo, gente. Não é nenhuma novidade que o plano deu certo. Eles terminaram juntos, sim. E eu gostei muito desse livro porque eles estão agora no ambiente universitário, eles estão na faculdade. E os dois, eles estão mais maduros que no primeiro livro, né? Porque antes eles estavam no final da adolescência, indo para a fase adulta, que eles estavam no final do ensino médio. E aqui eles já estão na universidade, estudando para entrar no mercado de trabalho, então é uma coisa mais madura já. E os conflitos que eles têm nesse livro são ainda mais maduros do que os do livro anterior. Mas eu não lembro direito se tinha alguma coisa, algum conflito no livro anterior, porque eu li ele faz um tempinho já. Mas esse aqui eu acho que os conflitos foram abordados de uma maneira muito boa. E é isso, eu gostei demais desse livro. E eu recomendo para quem leu o primeiro. Porque tem muita gente que não quer ler esse livro porque sabem que o casal tá separado, né? Mas não significa que eles não se amem. Foi só uma circunstância que teve. Que fez com que eles terminassem, mas não foi por falta de amor nem nada. A Liz, ela tava com um pouco de ódio, sim, com raiva, porque ele terminou com ela de uma maneira muito seca. Então eu entendo ela. Já o Wesley ainda amava ela e tava tentando reconquistá-la. Então, recomendo. A terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Se eu não me engano, gente, esse livro aqui, Vou Te Recitar Outro Gato, ele foi lançado em janeiro desse ano. Então, eu acho que foi lançado em janeiro desse ano. Eu não me lembro de um lançamento mais recente que eu queira ler. Não lembro mesmo. Mas esse aqui é a continuação de Vou Te Receitar um Gato, que eu já li esse ano, em janeiro também. Eu gostei bastante. E esse aqui é a continuação, que foi lançada em janeiro, né? Aí, depois que eu li o primeiro, eu comprei esse. E eu espero que seja ainda mais fofinho que o primeiro, porque a ideia, basicamente, são pessoas que estão com problemas emocionais e vão para uma clínica psiquiátrica que só aparece assim magicamente para elas, ela não existe de verdade. E nessa clínica, o psiquiatra receita gatos. E aqui a gente percebe que os gatos podem ser o melhor remédio, os animais em si, né? Mas aqui a gente são abordados os gatos, né? Então, é basicamente a mesma ideia do primeiro, só que são com animais e pessoas diferentes. Então, a gente teria aqui problemas, acho que diferentes do primeiro, né, e tal. E acho que vai ser muito interessante. Não pretendo ler esse ano ainda, mas em breve eu lerei esse aqui, certeza. A próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E a resposta para essa pergunta é o livro da Rainha de Copas, da série dos vilões. Eu não lembro o nome desse livro em português, porque é um livro internacional, né? Ele já lançou internacionalmente, mas eu não sei exatamente quando que ele vai lançar aqui no Brasil. Mas eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, né? Porque essa série dos vilões ganhou meu coração no ano passado. E eu vou ler todos os livros dessa série, todos que lançarem, com toda certeza. E eu acho que esse da Rainha de Copas vai ser muito legal. A quinta pergunta é o livro que mais me decepcionou esse ano. E eu acho que foi o Gaston.
Não que esse livro tenha sido ruim, horrível, horroroso, assim, pior livro do ano, não é isso. Mas eu vou explicar pra vocês. Eu gostei da história, muito legal. Só que essa história eu senti que tava focando muito na história da fera, né? Porque pra quem não lembra, eu falei sobre esse livro no vídeo dos livros de janeiro e fevereiro, né? Que eu li esse aqui em janeiro. Foi a primeira leitura do ano. O Gaston e a Fera, eles eram amigos de infância. Aí, aqui tem toda a história da amizade deles e tal. Só que aqui tava dando muita ênfase na Fera. Eu fiquei um pouco decepcionada. E já no livro da Fera, eu acho que eu até falei que foi o livro que mais me decepcionou no ano passado na tag, porque não tava falando muito sobre a parte que a Fera ficava malvada, por que ela virou a Fera. Aí por isso que tinha me decepcionado aquele livro. Já aqui a gente fala muito da Fera. E o Gaston, eu sinto que ele fica meio que apagado. Não sei se é porque o Gaston seria, no caso, empregado da Fera e a autora queria mesmo fazer com que essa sensação fosse sentida durante a leitura, né? Que a Fera era mais importante. Ou eu não sei se ela realmente se perdeu. Mas enfim. E eu acho que o final da história foi muito mágico, assim, mágico demais. Eu pensei que era uma coisa mais psicológica, mas eu senti que o motivo da maldade do Gaston foi muito mágico e não realmente psicológico, entenderam? E isso me decepcionou também. Mas eu não quero decepcionar vocês que estão lendo essa série. Se você estiver lendo, eu acho que vale muito a pena você ler todos os livros, porque às vezes algum vilão ou outro é citado em algum livro. Eu até ia fazer isso de ler só alguns vilões, só que aí eu percebi que tinham vilões de livros anteriores que estavam sendo citados. Então eu comprei todos os livros e, enfim, eu recomendo, independente de todos os problemas que tem na série inteira, eu recomendo. Tem alguns livros que me decepcionaram, que eu não gostei tanto, mas tem outros que eu gostei demais, principalmente o da Cruella, que foi, acho que o meu favorito de todos. Então é isso, não precisem se preocupar, porque às vezes o que eu não gosto pode agradar vocês. Então eu acho que levar, assim, a opinião das pessoas às vezes pode ser meio ruim. Agora, a pergunta 6 é o livro que mais me surpreendeu esse ano. E retomando, o livro que mais me surpreendeu esse ano foi A História que Nunca Vivemos, do Lucas Rocha, que eu falei já basicamente a história, que é aquele lá do avô que escreveu o livro e a mulher estava acusando ele de copiar. Então foi aquele mesmo que mais me surpreendeu. Agora a pergunta número 7 é o meu novo autor favorito. Na verdade, não seria autor favorito, né? Porque é um novo autor que você gostou, que você descobriu. Porque é o autor que lançou o seu primeiro livro nesse semestre, ou que você leu um livro dele recentemente, né? Pela primeira vez. E para essa resposta, eu vou utilizar a Rebecca Ross, não sei. Porque eu acho que ela foi a única autora nova, assim, tirando a Carolina Maria de Jesus, que eu li nesse ano. O Lucas Rocha também, ele foi um autor muito querido, gostei muito do livro dele. Eu acho que poderia ser ele para essa resposta, só que eu não queria ficar repetindo o livro dele toda hora, porque foi um livro que eu gostei muito, não sei se vocês perceberam, mas eu não queria ficar repetindo isso toda hora, então eu resolvi mudar um pouco e vou falar um pouco sobre a Rebecca Ross, que foi o Divinos Rivais, foi o primeiro livro que eu li dela, e foi esse semestre, no semestre passado, né, que a gente já tá em agosto.
E eu gostei muito desse livro dela, que é uma romantasia. Eu acho que é considerado uma romantasia, né? E eu acho que todos os livros dela mais ou menos têm essa pegada. E aqui a gente vai conhecer a Iris e o Roman. É Roman, né, gente? O Rowan. É que eu tenho outro livro que o nome dele é Roman. É que tem outro livro que tem um nome parecido, os dois personagens. Aí eu fiquei um pouco confusa. Mas é Roman Kit o nome dele. Aí aqui eles são rivais no trabalho, que eles estão querendo conquistar a mesma vaga. E o irmão da Iris, ele tá perdido na guerra de deuses, que tem aqui na história, né? Que é um mundo meio sobrenatural, né? Então, não tem o que justificar. Aí o irmão dela tá perdido, aí ela fica mandando cartas pro irmão dela, só que ele nunca responde, ela nunca envia. Só que essas cartas ela coloca debaixo do armário dela e ela some misteriosamente. E quem recebe elas é o Roman. Daí tem um dia que ele responde, porque ele nunca respondia, ele só lia as cartas, mas ele nunca respondia. Aí ele respondeu a ela e falou que não era o irmão dela que estava recebendo essas cartas. Aí eles começaram a conversar a partir de cartas e eu achei muito legal. E esse ambiente de guerra dá bastante, sim, ação para a história também. Aí eu gostei bastante, recomendo. Agora, gente, é uma pergunta que me deixa um pouco sem graça, mas eu vou substituir. Que a pergunta é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu sempre tenho, né, as minhas quedinhas por personagem fictício de sempre, mas eu acho que esse semestre não teve uma quedinha assim muito profunda. Então eu vou substituir para protagonista masculino favorito, mas não assim amorosamente, mas a personalidade mesmo que eu gostei do personagem. E para essa resposta eu vou usar o livro Amor e Sorte, que foi a minha leitura de junho, por isso que eu não falei sobre essa leitura ainda, então eu não vou abordar tanto sobre essa história nesse vídeo, para eu falar mais sobre. E esse é o livro que tem o nome do protagonista parecido com o do Divinos Rivais, que aqui o protagonista se chama Rowan. Um é com M e outro é com W, tá? E aqui o Rowan, eu achei ele um protagonista muito fofo, que ele tem os problemas dele, mas ele quer ajudar também a protagonista feminina, que é a Ed, porque aqui a Ed, ela vai passar por uma desilusão amorosa muito grande, e aí ela vai viajar para Irlanda e seguir um guia que ela achou no hotel, que se chama Guia para Corações Partidos na Irlanda, alguma coisa assim. Irlanda para Corações Partidos, um guia não convencional da Ilha Esmeralda. Aí ela segue esse guia para tentar se curar desse coração partido. E o Rowan ajuda ela também nessa aventura. Então eu gostei dele, eu achei um protagonista muito legal. E esse livro eu já tinha abandonado ele algumas vezes e estava receosa de ler, porque o foco dele não é romance, é mais a desilusão amorosa da protagonista. Então, mas eu gostei da história, achei legal, porque o primeiro livro dessa série é Amor e Gelato. Ele é um livro meio de mistério também, só que tem um romance, esse daqui não tem. Então, se você tá querendo ler esse livro esperando um romance, infelizmente não é o que você vai encontrar. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena ler. E como eu já tinha lido alguns livros diferentes ano passado, eu resolvi pegar ele de novo pra tentar e funcionou dessa vez. Consegui ler ele inteiro. E é isso, eu recomendo. Agora é o meu personagem favorito mais recente. Eu poderia falar que é do Amor e Sorte, mas não é, porque não foi um personagem que eu gostei tanto, assim. E acho que o melhor foi a Iris, do Divinos Rivais, o mais recente.
É porque eu achei ela uma protagonista muito forte. Ela passou por muitas dificuldades nesse livro. E eu gostei de como. Eu gostei da profundidade da escrita dela, né? Porque esse livro aqui tem bastante cartas dela. Então, enfim, eu gostei bastante. Eu achei ela uma personagem admirável. Eu gostei da história dela e também da história amorosa dela também, mas também como um todo, assim, tudo que ela passou, eu acho que fez com que ela ficasse mais forte e eu gosto de personagens mulheres fortes em livros, eu acho isso muito bom e eu gostaria que as autoras investissem mais nisso, porque às vezes eu leio mais livros de romance, né? Aí às vezes são personagens mais irritantes, assim, eu acho, mas a Iris, eu gostei muito dela, bastante. Pergunta 10 é o livro que te fez chorar. Não tem nenhum, gente, nenhum livro que me fez chorar, porque eu não choro com livros, eu não tenho facilidade de chorar com as coisas, mas eu substituí essa pergunta para o livro mais triste desse semestre. E o livro mais triste desse semestre foi Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Como eu falei no vídeo passado, acho que foi no vídeo passado, né, que eu falei sobre esse livro, foi, né? No vídeo passado eu falei sobre esse livro, que basicamente é um diário da Carolina Maria, que ela conta sobre a vida dela na favela do Canindé, aqui em São Paulo. Sobre a sua vida dela com os 3 filhos em vulnerabilidade social. Esse livro aqui, como ele é um diário, ele não tem começo, meio e fim, assim. São vários dias aleatórios da vida dela e não tem um final feliz. E a gente meio que entra na história junto com ela e passa pela angústia diária da Carolina Maria, sobre o trabalho dela, sobre a pouca quantidade de dinheiro que ela ganha catando papel, que ela não consegue levar, muitas vezes ela não consegue levar comida para casa, ela leva comida ou do lixo, ou ela pega gordura ou ossos no açougue, então é uma situação muito ruim. Isso te deixa triste, porque você percebe que tem pessoas no mundo que não têm a mesma situação que você. Claro que você tem que ser grato pela situação que você tem, mas esse livro aqui, ele é um exercício de empatia com as outras pessoas, principalmente as mais vulneráveis, né? Então eu recomendo esse livro para muita gente, porque ele é um clássico nacional, né? Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro um dia. E apesar de não ter estudado muito, a Carolina Maria de Jesus, ela escreve muito bem e ela tem consciência política, uma opinião forte, uma personalidade forte. E eu acho que ela é uma mulher, era, né? Uma mulher admirável. E é isso. Recomendo bastante esse livro, apesar da tristeza que ele traz pra gente. Essa primeira pergunta é um livro que te deixou feliz. E o livro que me deixou feliz foi Minha Vida Fora de Série, primeira temporada. Esse livro aqui, ele é da Paula Pimenta, né? Que é a minha autora nacional de romance favorita. E eu quis ler esse livro esse ano, porque eu gosto muito da Paula. Ano passado eu li Fazendo Meu Filme, que é outra série dela que eu gostei bastante. E esse ano eu só li o primeiro, porque eu não tenho os outros ainda. E aqui a gente vai conhecer a Priscila, que ela se muda de São Paulo para Minas Gerais. E aí a gente vai acompanhar a mudança dela, como é que tá sendo para ela isso. A casa, os amigos, o romance dela também, né? Que ela vai pra escola, ela conhece o Rodrigo. E aí eles começam um romance. Mas é uma série, né, gente? Então esse daqui não é o final. Mas o final desse livro me deixou feliz. Mas pode ser que no decorrer da série eu fique triste. Eu já sei de algumas coisas aí que acontecem na história. E essa série ainda tá sendo escrita.
Não é como Fazendo Meu Filme, que eu já li a série toda, já acabou tudo. Essa série tem até o 5º livro, mas ela não tá completa ainda. Mas, enfim, eu recomendo vocês lerem Paula Pimenta, principalmente para quem tá começando, porque são livrinhos bem leves. E para quem gosta de assistir filmes e séries, é bem legal, porque de vez em quando ela, em todo começo de capítulo, ela cita algum trecho de uma série ou filme. Aqui no caso é de série, né? E no Fazendo Meu Filme é de filmes. E eu acho muito legal isso. Nos livros da Paula. A 12ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica que eu assisti esse ano. Eu assisti 2 adaptações, se eu não me engano, esse ano. Que a primeira foi de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E a segunda foi Ainda Estou Aqui. Eu não li nenhum dos livros, então eu não tenho como avaliar isso como uma pessoa que leu. Mas eu gostei bastante dos filmes. O Harry Potter, eu achei no começo um filme meio arrastado, mas no final eu acho que foi melhorando. E eu preciso assistir os outros ainda. E Ainda Estou Aqui é um filme bem parado, assim, não é um filme de ação. Pra quem gosta de filme de ação, não vai gostar. Mas Ainda Estou Aqui é um filme histórico, né, que vai se passar na ditadura militar. E, enfim, é um filme bem interessante. E ainda mais que foi o filme que ganhou o Oscar. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, independente de opinião política, tal. Eu acho que todo brasileiro deveria assistir por ter ganhado o Oscar, né? Então, é isso. Eu não vou me prolongar muito nessa pergunta, porque eu não li os livros, então eu não tenho como avaliar. A 13ª pergunta é a minha resenha favorita em vídeo ou escrita. Como eu não gravo vídeo de resenha, eu só escrevo. A minha resenha favorita de todas, eu acho que foi A História que Nunca Vivemos, do Lucas Rocha, porque foi um livro que eu gostei muito. Então, quando você gosta muito da história, você acaba se empolgando em fazer a resenha para as pessoas quererem ler o livro que você gostou, sabe? Então, eu acho que essa foi a minha resenha favorita. A gente vai para a penúltima pergunta, que é o livro mais bonito que eu comprei nesse semestre, que foi Promessas Cruéis, da Rebecca Ross, que é a continuação de Divinos Rivais. Eu não sei se eu vou ler esse livro esse ano, mas eu acho ele muito bonito. Mas a pena é que ele não veio com aquele corte que tem no Divinos Rivais. Ó, Divinos Rivais ele tem o corte e Promessas Cruéis não. Mas mesmo assim eu acho essa edição muito bonita, essa capa. E ele tem essas divisões de partes, né? Aí ele é bonito também por dentro. Eu acho todos os livros dessa autora muito bonitos. Então, eu acho que as capas nunca vão decepcionar. E eu espero que o final dessa duologia, né, que são 2 livros, seja muito bom, quanto foi o primeiro livro, né? Espero que seja assim. Agora é a última pergunta da tag, que é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Então, gente, tem as minhas metas literárias, só que eu tô pensando em abandonar essas metas. Eu já li 10 livros dessa meta, só que eu acho que já foi suficiente. Mas tem alguns outros que eu quero ler bastante da meta, mas tem uns que não. Então eu vou ler de forma aleatória mesmo, não vou ficar me pressionando com isso não. E os livros que eu separei para responder essa pergunta não são da meta e ainda eles são aquisições até que recentes. O primeiro que eu já tô lendo, na verdade, eu quero terminar ele logo para ler vários outros, é Crepúsculo. Eu comecei a ler esse querido porque eu tenho vontade de assistir os filmes. E como uma leitora, eu gosto
de ler o livro primeiro e depois assistir os filmes. Então eu vou ler a série toda e assistir os filmes depois. Eu ainda nem tô na metade, gente. Ó, bem, não li tanto ainda. Mas no início esse livro é meio parado mesmo, ele não tá assim tão movimentado. Mas a parte que eu parei parece que começa a ficar mais interessante o relacionamento, né? Eu sei que esse livro ele é um triângulo amoroso, né? A gente tem aqui a Bella. E aí ela vai ficar entre o Edward, que é o vampiro, que esse livro aqui não é uma novidade para todo mundo, né? Porque é meio que um clássico contemporâneo. Então muita gente já deve ter lido ou assistido o filme. Então se você não fez nenhuma dessas coisas, sinto muito. Mas eu espero que você já tenha pelo menos uma ideia do que se trata a história. Então aqui a gente conhece a Bella, que ela vai se mudar da cidade dela de Fênix e vai para Forks, que é onde o pai dela mora. Aí aqui ela vai conhecer o Edward na escola. Eu sei que tem outro carinha que se chama Jacob. Eu não sei quando que esse querido vai aparecer, não sei se vai ser nesse livro, porque é uma série de 5 livros. Mas eu já sei de tudo, com quem que ela fica no final e tal, mas mesmo assim eu quero ler para conhecer o desenvolvimento dessa história, mesmo sabendo do final já. E os outros dois que eu separei são Corajosas, que é a segunda, é o Corajosas 2, né, que é o segundo livro. Não sei se é uma duologia, se é uma série, se vai ter outro, que por enquanto da duologia é Corajosas, né. O primeiro eu li ano passado, eu gostei demais, e esse daqui eu espero que seja ainda melhor, que nesse caso aqui é uma releitura das princesas cristãs. Aí aqui cada uma tem alguma coisa para enfrentar e elas usam a fé para se apoiar e conseguir resolver tudo isso. E aqui a gente tem a Ariel, a Mulan, a Aurora e a Rapunzel, né? Cada uma tem alguma questão que a fé vai dar forças para elas conseguirem se resolver. E o outro é Apaixonada por Histórias, da Paula Pimenta. Esse livro aqui, ele é um livro de crônicas. Eu já li 2 crônicas desse livro, que eu já não me aguentei. E eu gostei muito das 2 que eu li. Então, eu acho que as outras vão ser ainda melhores. Então, quando eu tiver, assim, com uma vontade de ler um livro super levinho, eu vou pegar esse. Que basicamente é só você meio que abrir e ler a crônica e tal, mas eu queria ler o livro todo de uma vez. E eu sei que ela tem outros 2, que é Apaixonada por Palavras e Apaixonada por Você. E Apaixonada por Você foi o lançamento dela mais recente, então ele não tá tão barato pra comprar, né? Mas esse aqui eu acho que vai ser muito divertido de ler. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou editar esse vídeo, mas eu não sei quanto tempo que vai dar. E eu fiquei feliz que o microfone durou, a bateria dele durou o vídeo todo. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.